E hoje o nosso universo feminino é com Letícia Borges. Conversando com a Letícia, ela se definiu para a gente poder utilizar na apresentação como doula, cozinheira e poeta. E eu não vou me atrever a alterar essa ordem na nossa conversa, aqui no nosso bate-papo. Eu vou manter a ordem, porque nós vamos começar a falar sobre a atividade de doula, depois sobre a atividade da cozinha e, por último, ou no final, não necessariamente por último na nossa conversa, a gente vai tratar da Letícia, poeta. E por algum motivo, né, existe essa ordem. Então vamos respeitar essa ordem e vamos conversar aí com a Letícia Borges. Oi, Isabel. Seja muito bem-vinda ao universo feminino, Letícia. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas. E nós estamos ouvindo as músicas que a Letícia escolheu como trilha para a nossa conversa. Para Bete Branca, aça peixe, abre caminho. Letícia, mas antes da gente falar dessas atividades de hoje, né, na tua vida, conta um pouco pra gente teus primeiros anos. Como foi a tua infância? Tu gostava de fazer quando era criança e na adolescência? Quais foram os interesses que foram surgindo na tua vida que te levaram, né, a ter acesso a esse conhecimento que tu tem hoje? Então, como tudo começou? O que eu lembro? Eu sempre fui uma criança muito artística, muito curiosa. E eu sempre quis fazer muitas coisas. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E porque eu era muito curiosa, muito interessada, assim. Meus pais também sempre, dentro da possibilidade deles, eles sempre me ofereceram. Então, quando eu era criança, eu fazia ginástica, daí eu fazia curso de pintura, algumas coisas assim, tipo pintura em tecido. Meu pai costumava nos levar numa biblioteca que era na frente da Santa Casa e que hoje é dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, que chama Biblioteca Lucília Minci. E lá eu pude matar minha curiosidade em muitas coisas, assim. Eu lia muito quando era criança. Meus pais sempre, minha mãe principalmente, minha tia, irmã da minha mãe, sempre estimularam muito a leitura em nós. Mas o que eu me lembro, assim, coisas que marcaram e que talvez tenham influenciado a minha vida, por exemplo, a minha avó era uma cozinheira de mão cheia. Eu tenho uma tia que cozinhava super bem. E essa mesma tia era jornalista. E eu tenho um outro tio que é jornalista também, o tio Zé Paulo. E ele escreve super bem, eu me lembro, eu gosto muito de ler o que ele escreve. E eu fico muito feliz quando eu escrevo e ele elogia o que eu escrevo. Então essas coisas todas foram construindo esse mosaico, assim, que sou eu, esse quebra-cabeça. Que sou eu. Eu tive filhos muito cedo, por opção, por desejo. E aí com 28 anos eu fiz meu vestibular para História. Foi quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho mais novo. E acabei não cursando licenciatura, né, na URGS. E em um momento da nossa vida, assim, minha e do meu companheiro, a gente ficou meio apertada de grana e eu fui ser garçonete. E aí eu me apaixonei pela essa coisa de servir.
E eu queria ser maître, me lembro de ter procurado cursos de maître, só conhecia maîtres homens e eu queria muito ser uma maître. Até que um amigo meu me chamou para a cozinha. Trabalhava com ele num restaurante vegetariano que chama Supreme. Ele é um chefe vegetariano incrível que chama Alex Zarate. E ele disse assim, ele me chamava sempre e dizia assim, fica um pouquinho até aí, mais um pouco, me ajuda a tal coisa. E aí eu comecei a entender, assim, a gostar do que ele fazia na cozinha, que era uma magia. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei de escrever. Sempre escrevi muito. Quando eu era adolescente, eu escrevia cartas para ninguém, assim. Eu só escrevia muitas cartas. Eu tinha muitas cartas guardadas. Escrevi muitas cartas para os meus filhos também. Eu sempre gostei muito, muito, muito de escrever e tive a sorte de ter amigos que também sempre me estimularam a escrever. Então, tudo isso foi virando, assim, né? A cozinha me inspira muito a escrever. E um dia, mais ou menos uns 12 anos, uns 10 anos atrás, ou por aí talvez, uma das minhas amigas mais queridas da vida, assim, ficou grávida. E eu desejei muito estar com ela na gestação. E aí foi quando eu ouvi a primeira vez a palavra doula. Mas na época eu acabei não fazendo o curso de formação de doulas. Isso foi passando, era uma coisa meio nova ainda, em 2010, assim, já tinha, mas não era uma coisa tão conhecida, assim. E aí eu só vinha fazer o curso de doulas em 2019. Mas é interessante porque essas coisas, elas andam juntas na minha vida, assim, a cozinha, a doulagem, a arte, a escrita, eu gosto muito de cantar também. Eu gosto muito de me expressar e na cozinha eu consigo fazer isso de alguma forma, atendendo mulheres, né? Sendo o apoio de mulheres, é uma forma de expressar o meu afeto no mundo também. Então, na verdade, eu não sei, acho que a vida que eu tive foi que me construiu essa pessoa que eu sou hoje. Eu só te peço, meu nego. Vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. E então conta pra gente como é esse movimento de apoio, de conforto, qual é o teu papel nessa questão, né, quando as mulheres vão parir, vão ter seus filhos, o que a tua presença nesse momento representa, o que é, né? Pelo que eu percebo, é algum movimento diferente, né? É algo que está acontecendo, aí o pessoal está fazendo alguma retomada em algo mais natural em relação à maternidade ou ao parto, a relação mãe-filho, está inserida diretamente aí nesse novo movimento, uma retomada, né, de situações mais ancestrais, pelo menos na minha visão, seria isso. Doula significa que serve. Então, as doulas, durante toda a história da humanidade, as mulheres gestantes, as mulheres grávidas eram acompanhadas por outras mulheres, né? Porque para apoio, para cuidados em geral, assim. Eu andei lendo, inclusive, que lá, quando a gente morava em aldeias, né, e que os homens saíam para caça e para as guerras, então as mulheres tinham esse costume de se cuidarem umas às outras, e as gestantes tinham um cuidado especial, né, porque
o futuro da aldeia, né, dependia dessas mulheres, daquelas crianças que elas carregavam. Então elas tinham esse cuidado especial, assim. Eu acho que vem dessa época, acho que vem de um passado tão remoto, assim, essa questão do cuidado. Então doula é aquela pessoa, hoje a doula é aquela pessoa que, além de apoio emocional, além de um apoio físico, inclusive, a doula ela passa conhecimento técnico para as mulheres saberem o que está acontecendo com o corpo delas no momento da gestação e do parto. Tem muita informação por aí e muita coisa legal, muito material bom, muitos livros super completos a respeito do que acontece com a mulher durante a gestação, no parto e no puerpério. A doula, além de oferecer todo esse conhecimento, ela oferece apoio emocional e apoio físico, né? Porque através de massagem, através de cuidado, né? Um chá, um escaldapé, a gente cuida também do ambiente em que está acontecendo o trabalho de parto, para que tudo fique de acordo com o que a gestante deseja. Então a gente dá esse suporte para que o trabalho de parto, o parto dela, a gestação, o parto dela e o puerpério, o pós-parto imediato também, sejam o mais próximo daquilo que ela idealizou, né? E para isso para que isso aconteça, a gestante ela precisa de muita informação, ela precisa estar muito firme nas decisões que ela toma em relação a todas as questões que envolvem o parto, né? E a gente passa essas informações para ela. A gente não substitui um médico, as doulas não substituem uma enfermeira obstétrica, que são parteiras, né? Ou até uma parteira tradicional. As doulas, elas não fazem parto, mas nós doulas damos suporte para o parto, né? Através de técnicas de massagem, de algum conhecimento de aromaterapia, de algum conhecimento de ervas, de fitoterapia, sempre para proporcionar um bem-estar da gestante, para que ela consiga viver esse momento da forma mais plena que ela tiver a condição de viver. E eu, particularmente, como mulher e como mãe que pari 3 pessoas incríveis, eu penso que se toda mulher, uma vez na vida, tivesse a possibilidade de passar por um parto normal, né? Ninguém nos segurava mais. Porque uma mulher que descobre, porque é o momento em que eu tenho plena certeza que as mulheres descobrem a sua força, a sua potência. É o momento de maior vulnerabilidade de uma mulher e é o momento em que a força dela está inteira ali, a serviço da vida, né? Então, eu acredito que se as mulheres passassem por um trabalho de parto que fosse na vida, e ninguém mais nos pararia no mundo, né? Mulher que ama e sabe dar adeus. E veja bem, eu não estou dizendo que só quem desenvolve essa força são as mulheres que parem. Eu acredito que tem mulheres que descobrem a sua potência sem parir. Tudo eu espero e toda me entrego. Mas o que eu quero trazer aqui é que se toda mulher descobrisse essa potência mais selvagem de si, né, mais inata, mais intuitiva e mais conectada com a terra, assim, né, com a sua parte mais animal, mais selvagem, o mundo ia ser muito diferente. Eu tenho esse pensamento comigo. Quem me conhece
pode lhe dizer. Queria ler um poema para ti. Eu sou uma cruza de todas as vozes que ouvi. Resultados de chuvas, pés no asfalto, sirenes e bandeirolas budistas na sacada da frente. Me procuro, sem me encontrar, em bibliotecas com cheiro de mofo e bancas de floristas na Otávio Rocha. Ensaio voos, mas quando ele abre as asas dos seus longos versos, eu boto meu poeminha no saco e saio de mansinho. Que tudo na vida acontece. Quem me conhece pode lhe dizer. Tudo eu espero e toda me entrego. Levanto até as paredes de um barracão desabado, mas Deus foi quem me fez nessa vida. E eu cumpro ordens de um bom destino. Se ele quiser. Então, nós ouvimos um poema lido pela própria Letícia. Já é um prenúncio do que vem aí na nossa conversa sobre a poesia, sobre a Letícia poeta. E se vocês estão gostando das músicas que a gente está colocando aí como trilha, eu já vou dizer aqui o nome para vocês destas 3 músicas que já rolaram aí uns trechinhos. Banho de Folhas, com Luê de Luna. Ouvimos também um trecho da música Dorival, com a banda pernambucana Academia da Berlinda. E a música Destino, com Xênia França. Mulher que ama e sabe dar adeus. Eu sei que tudo na vida acontece. Quem me conhece. E a Letícia, que é culinarista, cozinheira, chefe. Como é que tu chegou a trabalhar de forma profissional? A maioria das pessoas cozinha para si, para a família. E quando chega num momento em que a culinária, o cozinhar, né, é o amor que a gente transfere para a comida, para o fazer, né, para preparar a comida, se torna uma coisa maior. E isso em algum momento começou, foi de repente, foi alguma oportunidade que surgiu e tu percebeu que tu podia mais, muito mais, ou foi uma coisa foi indo, fluindo natural? Como é que foi esse caminho, né, para a chefe Letícia Borges apresentar o que está apresentando hoje, porque tem uma atividade bem profissional aí em relação, né, à culinária? Em relação à cozinha, eu cheguei na cozinha profissional em 2008, mas foi assim, a cozinha chegou em mim, na verdade. Amigos começaram a me pedir coisas, eu comecei a cozinhar, porque eu já estava muito curiosa com a comida vegetariana. Eu já tinha me tornado vegetariana em 2008, em função do movimento Hare Krishna, né? Que eu tinha me juntado ao movimento Hare Krishna. E os princípios básicos dessa cozinha vegetariana eu aprendi dentro do templo, eu aprendi na cozinha do templo. E a partir daí eu comecei a cozinhar e comecei a me interessar pelo Ayurveda, que é uma medicina que trata o alimento como uma possibilidade de cura e possibilidade de não ficar doente. Uma medicina védica, né? Uma medicina que nasceu na Índia e ela está descrita, essa medicina, dentro de livros sagrados na Índia, né? Ele é parte da literatura sagrada. Então eu comecei a me interessar por essa alimentação e cozinhava no templo Hare Krishna.
Daí, nesse tempo, eu fui convidada pela Jambavati, que é dona do Govinda, para cozinhar no Govinda, porque no Govinda só quem vai pro fogão são devotos, porque é uma cozinha que a gente chama, é uma cozinha devocional, uma cozinha sagrada, né? Então eu fui para lá e lá eu também tive muitas possibilidades de aprendizado, assim, aprendi muito naquela cozinha. E comecei a desenvolver daí a minha cozinha, né? Como eu vi o alimento. Nessa mesma época, uma grande amiga chamada Gabi Benedicti, artista plástica, uma mulher sensacional, ia fazer o lançamento de uma exposição de, de arte que ela mesma produziu, lindíssima, que chamava Aquarelas ao Vento. E ela me levou para ver as artes antes da exposição ser aberta e olhou para mim e disse assim: agora eu quero que tu traduza o que tu sente para o alimento, porque eu quero que tu faça coquetel para a abertura da minha exposição. E aquilo foi um desafio incrível, foi maravilhoso, uma experiência fantástica que eu tive de liberdade para criar. E eu sei que eu atingi o resultado que eu desejei, né? Que eu me esforcei, que eu trabalhei para atingir. Mas era uma coisa que sempre foi muito sozinha. Durante muitos anos eu cozinhava, eu tinha a loucura de fazer tudo sozinha. Eu queria fazer tudo sozinha. Eu não era chefe de cozinha, eu era só cozinheiro. Só queria fazer sozinha, não queria ninguém na minha volta. Eu ainda estava aprendendo como é que eu vivia a cozinha. Aí, por volta de 2013, 2014, eu engatei bem nesse 2012, eu engatei na cozinha direto, fazendo eventos, fazendo coquetéis, lançamento de livro. Consegui chegar nesse nicho. E em 2013, 2014, eu trabalhei com uma super amiga que tinha um café, que chamava o Café da Fábrica. E em 2014, eu abri a minha própria cozinha, num lugar que chamava Casa Lila, que era um shala de Ashtanga Yoga. E tinha muitos terapeutas de Ayurveda, e a minha cozinha era totalmente ayurvédica, ainda é, né? Ela é muito nesse lugar. E ali eu aprendi muita coisa. Ali eu aprendi a ser chefe de cozinha, daí eu tive uma equipe. Ali eu comecei a ser chamada para trabalhar em retiros de autoconhecimento, retiro de yoga, vários retiros. Foi muito bacana, porque daí nos retiros tu tem que ir com uma equipe robusta, assim, uma equipe boa, uma equipe que pega junto, tu tem que estar com o cardápio pronto, a logística. É muito boa essa experiência. Eu amo fazer isso. Eu acredito que até o final do ano a gente está voltando de novo, com alguns eventos reduzidos, mas voltando a fazer isso. E a minha cozinha é isso, assim, né? E como eu aprendi a cozinhar dentro de um templo, a minha cozinha é muito conectada com a espiritualidade. Eu não consigo separar o alimento de uma coisa espiritual, uma coisa muito sagrada. E eu tenho absoluta certeza que os meus clientes, eles sentem isso. Eu já ouvi mais de uma vez eles falando. Então eu acho que isso é um grande diferencial mesmo. E agora, com a questão da dolagem, eu estou desenvolvendo um cardápio para gestação, para o puerpério imediato e para o puerpério, né, a longo prazo, para gestantes e para as mães, para as puérperas, baseado no Ayurveda, né, para terem uma boa alimentação. Então é isso, assim, é assim que é a minha cozinha. Mesmo que eu esteja muito afim de desenvolver agora com força total esse trabalho de dolagem,
A cozinha, ela não sai de mim. Do Brasil, SOS ao Brasil. Do Brasil, SOS ao Brasil. Do Brasil, SOS ao Brasil. Tinhorão, Urutu, Sucuri, o Jobim, Sabiá, Bem-te-vi, Cabuçu, Cortavil, Caxambi, Olerê, Madureira, Olari, Bangulará, Cascadura, Passanda, Pari, Olerê, Ipanema e Nova Iguaçu, Olará. Do Brasil, SOS ao Brasil. Do Brasil, SOS ao Brasil. Letícia é doula, cozinheira e poeta. Então vamos continuar aqui nossa conversa, o nosso bate-papo com a Letícia. Conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. A Letícia poeta já publicou algum livro, já teve os seus textos publicados aí em algum e-book ou livro físico. Como é que é essa tua história, essa tua trajetória da escrita, da literatura? Então, a Letícia poeta, ela é poeta desde muito pequena. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, muito de ler e escrever. A escrita faz parte do meu processo de autoconhecimento, inclusive. Através da escrita eu consigo identificar os meus desejos, as minhas angústias. Através da escrita eu consigo comunicar as minhas sacadas, em que lugar eu tô agora, como é que eu tô me sentindo. E a escrita, ela vem com essa potência, assim, de comunicação de mim comigo mesma. E isso atinge outras pessoas. Eu comecei a perceber que chega nas outras pessoas e que essas pessoas, elas se sentem nesse lugar e elas gostam disso, elas se identificam. Em 2019, eu sempre escrevi, sempre gostei de texto, gostava de pequenas crônicas. Eu queria fazer um blog de receitas e cada receita ia ter uma pequena crônica, uma poesia. E tenho ainda todo esse material guardado que vai sair. Mas em 2019, eu conheci um poeta, Marcelo Martins. Ele é um poeta muito legal. E ele foi meu professor de poesia por uns meses. A gente fazia uma oficina. Porque eu queria escrever poesia. Eu queria escrever poesia. Eu não sabia escrever poesia. Eu achava que o que eu escrevia não era poético. E aí eu descobri a poesia dentro de mim. Mas a minha poesia ainda era meio unicorniana, assim, sabe? Ela era muito florzinhas, ela era muito esvoaçante. São só palavras. E em relação aos poemas, né? Sobre o que geralmente tu gosta de falar? Isso quais os temas mais recorrentes nos teus poemas? Eu sinto que no desenvolver do meu texto eu consegui trazer uma coisa mais visceral, mais assim, o que é que eu desejo, como é que eu desejo, o que é esse tesão que existe dentro de mim e como é que eu expresso ele. Meu tesão é assim: chão duro, terra devastada, sol do meio-dia no asfalto, cheiro de pele. Tu me engole.
E eu aqui, alisando tua palavra, suspirando no teu verbo. Vou falando no teu ouvido, vem, goza comigo, e o teu gemido doce é um sim. Escreve os poemas mais bonitos com os teus dedos, e em mim o afeto está na carne, e as nossas palavras se enfiaram uma nas outras, teu corpo nas minhas costas e eu me lambuzo em ti, me esfrego. Eu gosto das tuas palavras e tu me dá elas na boca. Elas chegam antes do corpo vem a palavra, vem a poesia. A palavra me entra, me abre, me penetra, me empurra. Ela abre o caminho para os corpos, rola na língua e me engole. O corpo fala. Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música e nem pra preencher o branco dessa página. Eu gosto muito dessa linguagem que eu uso nas poesias e nos textos também. E como eu disse ali no início, né, esse processo de escrita é um processo muito de autoconhecimento. E ele vem através de muita literatura também. E é muito surpreendente o feedback que eu tenho, assim, como eu tenho respostas positivas quando eu publico os textos, como eu tenho respostas positivas quando eu publico as poesias. Eu super sei que as minhas poesias são bem toscas, que não são uma... que eu não me coloco poeta nesse lugar rebuscado de aquela poesia pensada durante muito tempo. Comigo, pelo menos, ela vem, ela sai, ela me rasga, quando sai, aí eu leio 2, 3 vezes, ajeito o que tem para ajeitar e vai para o mundo. Ela funciona isso, é a minha comunicação. A poesia é o meu punhal, a palavra é o meu punhal, ela é a minha revolução. E também tem projetos em relação a isso, assim, para que saia algum livro de poesia. Vai sair um livro de receitas também com poesia, eu vou me desnudando dessa forma, assim, né, oferecendo as minhas palavras. As minhas palavras, tem um poema que eu falo, assim, que a minha palavra é a minha própria pele, eu me visto com as minhas palavras mais bonitas, sabe, é isso, as palavras me vestem e me despem ao mesmo tempo. Minha relação talvez não seja bem com a poesia, mas com a palavra em si. Tem palavras que rolam na língua que, gente, me fazem chorar. Tem que nem tomilho. Tomilho rola na língua, que nem caju, carambola. São palavras que enchem a minha boca e me tocam profundamente, assim. E é isso, assim, as palavras elas vêm, elas me tocam, elas me tomam e aí elas viram um texto, aí elas saem de mim de novo, comunicando aquilo que eu quero falar na hora. Mas tem muito a ver com isso, com desejo, tem muito a ver com indignação, tem muito a ver com alguma sedução, mas eu gosto de uma sedução nas entrelinhas, assim. Eu gosto de escrever, na verdade, é isso. Eu gosto de escrever. E esses dias eu estava lendo um livro da Clarissa Pinkola Estés, né, que é a autora de Mulheres que Correm com os Lobos, e ela disse que uma semente ela é real e ela já é uma árvore real. E eu fiquei pensando nisso, e aí uma amiga me olhou e disse assim, porque daí eu fiquei pensando, a semente tem toda a potência da árvore, ela tem tudo ali dentro, a casca, os galhos, tudo dentro daquela semente. Então ela já é a árvore, né? E essa minha amiga, né, eu tava conversando com ela, ela disse assim, sim, é que nem tu já é a poesia, porque tu tem tudo isso aí dentro, tu já é poeta. No momento em que a gente deseja uma coisa, a gente já fala, a gente já afirma. Então, é isso, eu sou poeta, eu sou doula, eu sou cozinheira, chefe de cozinha vegana
e um monte de outras coisas que eu ainda vou descobrir. E nem pra preencher o branco dessa página linda, eu me entendo escrever. Estamos ouvindo aí uns trechos da música Palavras Não Falam, com a Mariana Aidar, e o título dessa música justamente diz o contrário do que eu te perguntei há pouco, sobre o que tu gosta de falar, sobre o que tu fala nos teus poemas. E eu quero ouvir essa música na íntegra, e vamos ouvir também a música Dorival, da banda Academia da Berlinda, e logo mais a gente continua aqui o nosso bate-papo. Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música, e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem palavras. Por mais que eu tente, são só palavras. Por mais que eu me mate, são só palavras. Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música, e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem palavras. Por mais que eu tente, são só palavras. Dorival vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Dorival vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Isso me destrói, cê vai, meu coração dói. Você verá que irei voltar. Você é a razão do meu mar, paixão do meu aconchego. Cê chega a me chamar de nega, eu só te peço, meu nego. Vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Chorei, pensando que nunca mais você te ver novamente. Chorei, por medo de tubarão, das grandes ondas e do canto da sereia. Letícia, tu comentou há pouco sobre outras, muito mais, que tu vai descobrir sobre outras Letícias, mas uma Letícia a gente percebe que é a Letícia vinculada a algo, não digo uma religião, mas a algo de uma religiosidade, de uma devoção e um carinho, principalmente um carinho ao servir, principalmente na culinária, e a doulagem também, eu acredito que isso esteja muito presente. Fala para nós da Letícia vinculada a esse acreditar, a esse vínculo a algo maior, e que representa a Letícia também
no seu viver, né? No seu conviver. E como eu já disse antes, né, tudo para mim é uma coisa bem. Eu não vim de uma família muito religiosa, assim. A minha avó tinha uma fé inabalável em Santa Rita. Eu tenho uma tia que é bem religiosa. A minha mãe ficou mais religiosa agora, mais velha, mas ela não era muito religiosa. Só que eu fui. Meu primeiro grau foi numa escola de freiras e eu descobri que eu tenho muita fé. Muita fé. Tenho muita fé. Tenho muita fé em Deus, ou na deusa, ou na consciência cósmica. Como quiserem dizer, eu tenho muita fé nisso, nesse maior que eu, assim, sabe? Tenho muita fé. E eu sinto que esse processo de escrever, o processo de cozinhar, e a fé e o sagrado, tudo se mistura, e o profano, tudo se mistura, tá tudo aí junto. Tudo tá misturado dentro de mim, assim, sabe? Me enche com os teus dedos, porque eu tenho um aguaceiro em mim. De amanhecer em amanhecer, eu me perco e danço canções em ti. Não é nada parecido com o que eu imaginei. Eu voo nos meus vazios e sinto as palavras escorrendo por entre os dedos. Durante muitos anos eu frequentei o movimento Hare Krishna, estava muito envolvida com o movimento, descobri muita coisa, aprendi muita coisa a meu respeito ali dentro. Mas ainda faltava alguma coisa, tinha alguma coisa em mim que ainda procurava, assim. E ultimamente eu tenho descoberto nas religiões de raiz africana um lugar de pertencimento. Ainda é muito novo para mim, mas é um lugar de voltar para casa, assim. E esse lugar de volta para casa, esse lugar de pertencimento também me leva a criar mais, né? Porque eu estou encontrando um outro lugar dentro de mim, assim, que pertence, né? É muito estranho, assim, porque eu sou uma mulher negra e até os 30 anos eu não me via como uma mulher negra, porque eu não era preta, né? Eu tinha traços, eu tenho traços pretos, eu tenho cabelo escuro, eu tenho cabelo crespo, mas eu não era negra, minha pele é clara. E isso já aconteceu eu já percebi entre outras pessoas que são de descendência negra, que são pretos, né? Que têm esse gen, mas a gente não se encontra porque a gente não é nem preto, nem retinto, e a gente não é branco, e a gente fica num limbo, assim, né? Ah, mas tu nem é preta, tu é mulata. E aí, mas tu não cabe nos brancos e tu não é. É muito estranho, assim. E esse lugar é um lugar que eu vivi durante muitos anos, assim. E agora eu tô conseguindo encontrar um conforto. Me reconhecer como mulher negra também me fez escrever. Entender a minha cor me fez escrever. Isso é bem forte dentro de mim e bem forte agora, assim, sabe? E tudo isso que também fez eu perceber o quanto que a gente sofre racismo e não se dá conta, o quanto a gente sofre machismos e não se dá conta, o quanto a gente sofre muitos ismos e não se dá conta, porque todos esses ismos são enraizados culturalmente, tudo é aceito. Toda revolução é mimimi, sabe? E não é assim,
tem coisas que ainda doem na pele de muita gente, da minha também, sabe? Como mulher preta, como quem escreve, né? Como quem quer falar, como quem quer ter voz. Então, e tudo isso fez eu ter vontade de criar projetos para mulheres. Então, dia 23 na próxima semana, eu e uma amiga vamos lançar um grupo de estudos sobre um livro muito queridinho, assim, que chama Ciranda das Mulheres Sábias. Depois eu te mando mais informações, se tu quiser falar sobre isso. É um projeto muito fofo, muito querido, que fala do resgate, assim, dessa nossa sabedoria anciã, que não necessariamente a gente precisa ter idade para resgatar. Ela é uma sabedoria anciã que existe dentro de todas as mulheres em qualquer idade, né? E ela é doce, ela é selvagem, ela ri alto e ela é libertária. Eu gosto muito desse livro. Do lado de dentro, rainha sou eu. Mulher que ama e sabe dar adeus. Eu sei que tudo na vida acontece. Quem me conhece pode lhe dizer. Tudo eu espero e toda me entrego. Levanto até as paredes de um barracão desabado, mas Deus foi quem me fez nessa vida. E eu cumpro ordens de um bom destino. Se Ele quiser, eu posso querer. Do lado de dentro, rainha sou eu, mulher que ama. Letícia, eu agradeço por você ter aceitado esse convite para participar do programa Universo Feminino. Foi muito legal saber das tuas atividades. Eu, quando te conheci ali pelas redes sociais, eu já gostei, né, das coisas que tu publicava e gostei de pesquisar a tua rede social também no Instagram. E foi muito legal aqui bater esse papo, ter essa conversa contigo. Eu te agradeço mais uma vez por aceitar que a gente saiba um pouco mais de ti. E eu acho que muita gente vai se identificar e muita gente aí vai querer saber um pouco mais e vai procurar aí as tuas redes sociais, né, para te acompanhar. Para finalizar, então, queria agradecer o convite, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim, do que eu faço, um pouquinho do meu trabalho. Queria agradecer a ti, Isabel, agradecer ao programa Universo Feminino, essa oportunidade de colocar minha voz no mundo. Muito obrigada, uma boa semana. Agradeço mais uma vez a Letícia Borges e até o próximo programa. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte dentro.
gente que ri quando deve chorar.